Oi, nesses últimos dias, né, na época de Natal até hoje, com exceção de domingo, nós estivemos à noite conversando sobre alguns textos que são considerados os textos básicos, principais, para se ter conhecimento melhor sobre Natal, né, no texto bíblico. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre alguns comentários que são feitos em cima desses textos, tá bom? Então a gente vai estar vendo, refletindo, né, sobre alguns comentários que normalmente se apresentam como apropriados para esses textos. Quais são os textos? Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 20, quando fala do nascimento de Jesus e fala também sobre a experiência dos pastores e dos anjos em relação ao nascimento de Jesus, tá bom? Então, como aqui tem um roteiro que eu vou seguir aqui para poder desenrolar melhor as ideias, né? Nós já lemos os comentários do texto de Lucas 2, versículo 1 a 20, os dois principais textos sobre o Natal de Jesus, e agora vamos comentar um pouco sobre, então, comentários que existem sobre esse texto. Sobre o decreto de César Augusto, né, para o recenseamento. O que é afirmado nos comentários é o seguinte: decreto usado por Deus para seu plano de salvar a humanidade, de salvar pessoas. Muito bem, vamos analisar um pouquinho sobre isso, porque a ideia que muita gente tem é de que Deus fez um projeto, fez um plano e ficou forçando a barra da história para que acontecesse exatamente como ele planejou. E, na verdade, não foi assim, não é assim. Deus não age dessa forma, né? Então vamos ver alguns itens que nos ajudam a refletir melhor sobre isto. Deus não determinou estes eventos, né? Deus não determinou. Ele sabia sobre isto e o que aconteceria com isto, ou seja, aqueles eventos, né, sobre o decreto de Augusto César, sobre a ida de José e de Maria para Belém. Então ele sabia que tudo isso iria acontecer e ele sabia com antecedência. José e Maria atenderiam à ordem do imperador, né, como todo mundo fez naquela época. Sabia que seria assim com sua onisciência. Então ele sabia disto com muita antecedência na história. E inspirou o profeta Miqueias a dizer o que disse, ou seja, que em Belém Jesus nasceria. Porque ele já sabia que seria assim. Então, a gente precisa ter isso bem claro, né? Ele anteviu tudo isso de que seria dessa forma. Ok? Então ele, a partir do que ele sabia, ele falou ao profeta Miqueias. Quando Mateus diz assim, Mateus, ao escrever sobre a vida de Jesus, Mateus usava e usa, né? O texto está lá, ele usa muito o para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele usa muito isso. Ele usa muito isso porque, no fundo, Mateus está evangelizando os judeus e está dizendo, olhe, tudo o que acontece com Jesus está no Antigo Testamento que vocês acreditam, está na Bíblia de vocês. Então, acontece para se cumprir o que Jesus disse. Tudo bem, pode ser que Mateus tinha em mente que Deus estabeleceu um projeto e forçava para que tudo acontecesse daquele jeito. Pode ser, né? A gente não pode duvidar. Mas, na verdade, a gente precisa ter em mente de que quando Deus falou aos profetas sobre as coisas que aconteceriam com Jesus, ele já sabia com antecedência. Ele não determinou, não foi ele que programou, mas ele sabia tudo que haveria de acontecer com Jesus e foi falando, então, aos profetas. Então, mas é o contrário, né? Então, dentro dessa, seguindo ali meu roteiro, primeiro Deus ficou sabendo como aconteceria, depois informou por meio de um profeta, né? E as coisas aconteceram como ele havia antevisto, tá bom?
Então, Deus não determina, né? E aí vem, então, o argumento para que a gente afirme isso. A maneira de Deus agir é respeitando o homem. Entendeu? Ele pode intervir? Pode, ele tem poder. Ele pode forçar as coisas a acontecerem? Sim, pode. Mas não é assim que ele trabalha. Entende? Deus é coerente com ele e com os projetos dele. Deus não é como a gente, não. Né? Ele é coerente com aquilo que ele se propõe. E é assim que ele trabalha com o homem. Ele respeita o homem. Respeitando a imagem e semelhança que ele fez o homem, né? O livre-arbítrio do homem, então ele respeita o homem. Deus não queria robôs, mas queria pessoas. E ele age dessa forma o tempo todo, né? Respeitando pessoas e não robôs. Sabia que pagaria um alto preço com isto. Ele sabia, antes de criar o homem, ele sabia desse preço. Mas era assim que ele queria que fosse. Né? Se houve a criação de anjos, né? A gente pode conversar isso um pouquinho depois, ele fez sem imagem e semelhança. Os anjos eram robôs, digamos assim. Né? Robôs. Os animais são robôs. Né? Eles não têm livre-arbítrio, eles não têm imagem, eles não foram criados à imagem e semelhança. Eles seguem eles seguem um instinto que Deus deu. O que é instinto? É uma programação que Deus colocou em cada animal, né? Para que seguissem então esses instintos. Assim ele não força as coisas a acontecerem. Deus não força de maneira nenhuma, mas com sabedoria e poder ele usa ao seu dispor tudo que somos e fazemos. Entende? Então ele sabe com antecedência tudo que eu vou fazer. A partir do que ele já sabe que eu vou fazer, então ele vai trabalhar para que tudo isso possa produzir resultados benéficos para mim. É o que diz a Bíblia. Né? Então o que há de ruim e bom que eu faça, ele usa tudo e sabe trabalhar muito bem para que isso concorra para o meu bem e para o bem do projeto dele. Qual é o projeto de Deus? O meu bem. Não só o meu bem, mas o bem de todos. Né? O meu bem, aliás, está tudo muito ligado. O meu bem depende do bem de todos. Todos têm que estar bem para que eu esteja bem. Se eu estiver bem, né, e os outros não estiverem bem, e eu sentir que eu estou bem, eu estou doente. Há algum problema comigo. Porque o meu bem depende do bem dos outros. Né? Todo mundo precisa estar bem para que eu esteja bem. É assim que Deus criou, não é, o homem. Então, o comentário que existe de que Deus usou, não é, o que a censo determinou para o recenseamento está mais ou menos correto. Né? Está mais ou menos correto. Ele permitiu tudo isso, ele sabia que seria assim e ele então organizou todo o seu plano de salvação em cima disso. Né? Aqui tem agora um outro comentário. O segundo comentário que eu queria chamar a atenção. Na verdade são dois. O primeiro falamos, agora o segundo comentário. É sobre Jesus e a sua primogenitura. E que ele teve outros irmãos depois dele. Esse é o comentário que é feito. Jesus teve outros irmãos além do seu nascimento. Né? Há quem diga que ele não teve irmãos. E que as pessoas que são ditas no texto bíblico como irmãos dele, na verdade eram primos dele. Né? Eram primos. Então há quem acredite nisso. Algumas considerações sobre essa discussão. Então, a primeira consideração que eu tenho é uma discussão tola, sem importância nenhuma. Né? Se ele teve irmão, se ele não teve irmão, isso não faz nenhuma diferença. Né? Não leva a nada, não acrescenta ou não diminui nada, não faz nenhuma diferença na vida de Jesus. Né? Ela divide, essa discussão, ela divide mais do que soma.
né? Ela cria celeuma em algo sem importância, que não faz diferença, né? Os nossos evangelizadores americanos, aqueles que trouxeram, né? São os evangelizadores e trouxeram os evangélicos para o Brasil, essa coisa toda. Na verdade, eles plantaram em nós um espírito que é muito deles, né? Sempre tiveram um espírito arrogante sobre as outras pessoas e sobre os outros povos. Eles sempre precisam estar acima de tudo e de todos. Eles brigam por isso, né? Eles pagam caro por isso, para serem superiores a todo mundo. Eles se sentem assim, né? A cultura deles é esta, ok? E não é de agora, sempre foi assim. Em toda essa história deles, sempre foi assim. Eles sempre precisam estar acima de tudo e de todos. Se sentem donos da verdade em tudo. Em tudo, né? São quem mais provocam guerras e ódios por causa disso. No mundo todo. Em todos os continentes, né? Mais provocam guerras e ódios. São quem mais brigam por supremacia. Eles precisam brigar para mostrar que eles são superiores, muito bons em tudo que fazem. E se eles erram em alguma coisa, é porque aquilo é o melhor. O ruim é o outro. Sempre é essa a ideia, né? Exigem a ONU e outros organismos a favor deles, sempre. Se a ONU se colocar contra eles, eles abandonam a ONU, eles não pagam a ONU, eles prejudicam a ONU. A mesma coisa a questão, o organismo da ONU que trabalha com a saúde, né? Está aí. É o que está acontecendo por aí, certo? Sempre é assim, sempre foram assim, né? Esse espírito maléfico e divisor, eles passaram para a gente. Eles passaram para a gente. Nós passamos a beber isso, a viver esse tipo essa necessidade de ser superior às outras pessoas, né? Esse espírito maléfico chegou a nós. E perdemos boas convivências por causa disto. Brigamos para dividir o cristianismo. A gente briga, né? A gente tem argumentos para dividir e não para unir. A gente não cria argumentos para ver um cristianismo unido, não. A gente está o tempo todo criando argumentos para dividir, para colocar todo mundo bem distante um do outro. Uma segunda consideração nesse aspecto é o seguinte: quando forçamos, né? E aí tem a ver com a questão de se ele teve irmão, se ele não teve irmão, né? Se nasceram outros em Maria e etc. Essa confusão, né? Quando forçamos para desfazer o que o outro crê, presta atenção nessa afirmativa. Quando a gente precisa forçar a situação para desfazer o que o outro crê, nós mostramos que temos medo com o que cremos. Entende? Então, eu tenho medo com o que eu creio, então eu vou desfazer o que o outro crê. Em vez de ficarmos tranquilos com nossa verdade, né? E é importante saber que toda verdade produz tranquilidade, pois ela é verdade. Entendeu? Eu não preciso brigar com as pessoas, porque isso é uma caneta. Tem gente que chama de lápis, tem gente que chama de outra coisa. Eu não preciso, para que eu vou brigar com isso? Isso é uma caneta, é uma verdade. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Entende? Então, quando, em vez de ficarmos tranquilos com a nossa verdade, né? E toda verdade produz tranquilidade, porque ela é uma verdade, haja o que houver, sempre será uma verdade, né? Você pode botar em todos os testes, em tudo, aquilo é uma verdade, você não precisa ficar se preocupando com aquilo, né? Nós vamos combater a verdade do outro. Entendeu? Nós vamos então à luta para brigar contra a verdade do outro, mostrando que a verdade dele incomoda a minha. A verdade dele é uma ameaça à minha verdade. Então a gente vai para essa briga, né? Se crermos que a melhor verdade não é a minha nem a dele, mas é a do Espírito Santo,
se a gente crê nisso, né, nós ficamos tranquilos, porque a gente percebe então que o problema não é meu e nem é dele, o problema é do Espírito Santo, né? Ele sabe bem cuidar do problema dele, ele sabe muito bem, eu não preciso brigar por isso, porque o Espírito sabe cuidar da verdade dele. Muitas vezes até atrapalhamos quando vamos ajudar. A gente então acha que a nossa verdade é a do Espírito, a gente vai brigar, a gente vai fazer confusão e aí a gente atrapalha a obra do Espírito, né? O Espírito não precisa da nossa ajuda, porque a nossa ajuda ela é prejudicial demais, né? A terceira consideração sobre essa confusão é que quando descansamos no Espírito, né, na sabedoria dele, de que ele é sábio e de que ele sabe cuidar do problema dele, né, nós descansamos, nós desfrutamos, nós vivemos, nós abraçamos, porque não precisa se preocupar. Ele sabe cuidar da verdade dele, quando a gente crê no Espírito. Entende? Quem pensa diferente vai ser nosso melhor amigo, porque eu não preciso brigar com ele. É um problema do Espírito. Entende? E o Espírito ama ele. Ama aquela pessoa. Mas a pessoa pensa diferente. A pessoa até faz coisas contra o Espírito. Mas o Espírito ama ele. Então por que eu vou brigar com ele? Entende? A gente passa o tempo todo fazendo umas coisas contrárias ao que a gente diz que crê. O tempo todo e a gente não percebe. Né? Então veja aqui. Quem pensa diferente vai ser nosso melhor amigo. O que chamamos de herege, né, vai ser o nosso melhor amigo. Porque não é um problema meu. É um problema do Espírito. O Espírito sabe convencê-lo. Se é que é ele que é o herege. Né? Até quem é de outra religião vai ser nosso irmão. Então, o muçulmano vai ser nosso irmão. Irmão de cristãos. O budista vai ser nosso irmão. O espírita vai ser nosso irmão, o candomblezeiro vai ser nosso irmão, o hinduísta vai ser nosso irmão. Gente de qualquer religião vai ser nosso irmão, porque não é meu problema esse. Esse é um problema do Espírito. O meu problema, sabe qual é? Sabe qual é o meu problema? Ser luz e sal. Só isso. Ser luz e sal para essas todas as pessoas. Não sou eu que devo convencê-los de nada. Não sou eu que tenho que convertê-los a nada. Eu só devo ser luz e sal para eles. Quando eu descanso no Espírito. De que o Espírito sabe fazer a obra dele. Entende? Então o Espírito vai saber colocar a sua verdade. Não é problema meu fazer a obra do Espírito. Não é problema meu. Não é? Tranquilamente eu vou ser apenas luz e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. E o meu jeito de ser vai atrair o mundo para Deus. Entende? Então, essa é minha função. Quando eu confio que o Espírito sabe cuidar de tudo isso. Então, essa discussão, se Jesus teve irmão, se Jesus... Isso divide, isso afasta, isso não leva a nada. Que diferença faz uma coisa ou outra? Não faz diferença. Então não temos que seguir a arrogância de quem nos evangelizou. Não precisamos disso. O que precisamos é seguir o exemplo de Jesus. Ser luz e sal. É isso que o mundo precisa. É isso que Deus mais quer que a gente seja todo dia com as pessoas. Não importa quem seja. Não importa o que é que eles creem. Não importa o que é que eles praticam. Deus quer que eu seja luz e sal na vida dessas pessoas. Tá bom? Então, que Deus continue te abençoando.